Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o filme Gladiador 2, que estreou agora em 2024 no cinema. Eu confesso que eu fui assistir o filme com bastante medo, porque normalmente eles costumam reviver as franquias só para destruí-las, mas o simbolismo do filme me surpreendeu muito, então, inclusive, eu enxerguei ali algumas soluções para os problemas que a nossa cultura vive nesse momento. Então, eu achei que seria legal comentar o simbolismo do filme aqui com vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que, como eu vou fazer uma análise dos filmes, obviamente eu vou ter que dar muitos spoilers sobre pontos importantes da história, então estejam avisados. A história do Gladiador 2, basicamente ela conta a saga do filho da Lucília, que era a irmã do Imperador Cômodo, que luta contra o Gladiador Maximus no primeiro filme. Então o primeiro filme acaba naquele momento ali onde o Maximus derrota o Cômodos e a Lucina, então, o que ela faz naquele momento? Como ela sabe que vai ficar perigoso e o filho dela é o herdeiro legítimo, ela manda ele embora para o exílio para protegê-lo enquanto eles tentam restaurar a ordem em Roma. Então aqui a gente tem aquele tema clássico, né? Do príncipe verdadeiro tendo que fugir para não ser morto, enquanto um usurpador toma o trono. Aí a gente vai ver esse tipo de tema, por exemplo, na história do Rei Leão, né, quando o Scar mata o Mufasa e o Simba foge, mas a gente vê isso muito na mitologia, na história de Jasão e os Argonautas, por exemplo, ou na história de Cristo, que tem que sair ali para o Egito porque Herodes manda matar todas as crianças quando ele, que é o verdadeiro rei, nasce. Então tem esse tema, né, na história. E aí quando ele foge, ele se exila, ele acaba vendo muito da destruição que Roma causou e ele se revolta por ver o aspecto sombrio da cultura da qual ele faz parte. Ele percebe que a cultura romana está decaída e ele se revolta contra ela, né? E acaba se casando com uma estrangeira na região da Numídia e estabelece uma vida lá. Então, aqui a gente já pega um paralelo com a situação que a gente vive na sociedade hoje. A gente começa a ver o lado sombrio da nossa cultura que se desviou e tem a tentação de só se revoltar contra ela e destruir tudo. Da mesma forma, isso acontece quando uma criança vê o lado sombrio dos pais, certas hipocrisias dos valores que eles pregam, e em vez de ela tentar entender, separar o joio do trigo, ali, entender o que é bom e o que é ruim do que eles estão ensinando, ela simplesmente quer jogar tudo para cima e se revoltar. Então é basicamente nesse estado aqui que o Lucius está, né? Lá na região da Numídia. Ele até adota um outro nome nesse momento. Só que em determinado ponto chega o barco, né, dos romanos que vão conquistar ali aquela região. Então o general Acácios aparece e começa a atacar a região que eles estão ali, na África, e conquista aquela região, mata a esposa do Lúcio e traz ele de volta para Roma, né, no barco, sem saber, obviamente, que ele é o filho, o herdeiro autêntico do trono. Então, aqui tem um ponto importante, né? O que isso significa? Quando o herói ele vai para o estado de exílio, só que ele não volta, ele acaba se estabelecendo no exílio e fica por lá mesmo. Ele para num estado de vida provisório, era para ser algo provisório esse exílio, mas no momento certo ele devia voltar e ele se recusa a voltar e assumir a responsabilidade dele. Então, como que a gente enxerga o significado disso? É aquele momento na nossa vida onde a gente de repente passa num estágio intermediário e não progride mais. Por exemplo, imagine que você sabe que para você chegar numa determinada carreira, numa determinada profissão que você quer ter, você vai ter que passar por um emprego intermediário, né? Alguma coisa que você vai fazer naquele momento para sobreviver, mas no momento certo você vai ter que largar aquilo para você ir trabalhar na sua área de verdade. Só que você larga ali no meio do caminho, você fica um pouco confortável naquela situação que você tá e você para na situação provisória e nunca, por exemplo, começa um estágio na área que você gostaria de trabalhar de fato. Então você acaba vivendo nesse estágio intermediário, nesse estágio de exílio. E às vezes é só uma catástrofe, uma tragédia na sua vida que te coloca de volta no caminho. Então, às vezes você está vivendo aquela vida que externamente as pessoas
olhando de fora, não tem nada de errado, né? Você está ali pagando suas contas, está vivendo da forma como todo mundo deveria viver, mas aquela forma de vida, no fundo, é uma fuga da sua vocação real, da sua verdadeira personalidade, né? Porque você está ali protegido, escondido da tarefa que você devia realizar. Então, às vezes, tem que acontecer uma tragédia para te colocar de volta no caminho, né? Às vezes você é uma doença que te afasta daquele emprego, às vezes é uma tragédia que acontece na sua vida, a perda de alguém, o término de um relacionamento que vai te colocar de volta no caminho que você devia seguir forçadamente. Então, é isso que acontece com o Lúcius, né? Ele perde a mulher e é colocado forçadamente num barco e levado para Roma como escravo. E ele acaba justamente se tornando um gladiador, porque eles vendiam escravos para servir como gladiador para o Coliseu. Então, ele acaba seguindo o mesmo caminho do pai, ou seja, ele acaba realmente indo para o destino dele, se tornar um gladiador também, meio que forçadamente. E ali ele tem que começar de baixo, né, como escravo, sofrendo ali as condições ruins daquele momento. E ele vai tendo que ascender gradativamente nessa profissão de gladiador. Como eu falei, a gente pode ver uma analogia, né? Onde a gente foge justamente de aceitar a nossa vocação, justamente porque a gente sabe que a gente vai ter que passar por dificuldades. Às vezes, para pegar o exemplo do estágio de novo, né? Às vezes você está num emprego intermediário ali que não é da sua área, mas você já ganha razoavelmente bem, e para você entrar na sua área de verdade, você vai ter que abrir mão disso e pegar um estágio que paga pouco. E aí você não quer abrir mão passar por essa dificuldade, né? E aí você acaba postergando e não fazendo isso. Então ele evita passar pelas dificuldades de ser um gladiador para de fato assumir o verdadeiro destino dele como herdeiro, príncipe herdeiro de Roma, né? E tudo que ele vai ter que enfrentar nesse caminho. Até porque ele desenvolve um certo ceticismo em relação a Roma. Então, nesse momento que ele está ali lutando para se tornar um gladiador, ele só é movido pelo ódio. Então ele quer a cabeça do general Acácius, que é quem matou a esposa dele, enfim. Ele está sendo movido por um movimento de revolta, de vingança. E o que está acontecendo com Roma, né? Por que ele está com raiva de Roma? Porque Roma, naquele momento, está sendo governada por dois imperadores, os irmãos Caracalla e Geta. E esses dois imperadores ali vivem em todos os tipos de excesso, em orgias, nas festas, e também abusam muito do poder deles só para exaltar a própria vaidade. Então, é como se esse princípio falso tivesse tomado conta da civilização. E aí, o Lúcius vê isso, em vez de ele entender que ele tem que destroná-los para colocar o princípio verdadeiro no lugar, ele só é movido por um desejo de, então, destruir tudo. Né? E isso representa bem o estado da nossa civilização nesse momento. Então, eu falei bastante disso no vídeo sobre o simbolismo da abertura das Olimpíadas, né? Sobre o problema da psicologia do homem ocidental atualmente, e inclusive aquele Dionísio azul que aparece na abertura das Olimpíadas tem um visual muito parecido com o dos imperadores aqui nesse filme, né? Esses imperadores gêmeos que a gente pode enxergar como uma encarnação dos excessos de prazer e do poder, né? São os dois imperadores que governam a nossa vida quando a gente deixa de viver uma vida autêntica, orientada para cumprir a nossa vocação no mundo. Algumas dessas coisas surgem no lugar e tomam conta para suprir o vazio. Então ele tem que destronar esses dois. Enquanto o Lúcio está lá, então, sendo obrigado a fazer essa descida, é ali que ele vai descobrir que ele é filho do gladiador Maximus, né? E ali onde ele vai aceitar de novo também a identidade como filho da Lucila, que é a rainha, que ele estava renegando essa identidade. Então, muitas vezes nesse momento de descida da nossa vida, onde a gente abre mão de uma vida falsa ou de uma vida medíocre, que a gente descobre quem a gente realmente é, onde a gente descobre a nossa verdadeira vocação, quando a gente se livra das falsas proteções, né, e confia mais no nosso destino. A gente descobre a nossa verdadeira identidade, é isso que acontece com ele. Ele, nesse processo de se tornar um escravo, de sofrer ali na luta dos gladiadores, ele descobre quem ele realmente é, e a partir daí, então, ele vai ter que aceitar o destino dele, que é realizar o sonho do avô, porque o avô dele, o Marco Aurélio, sonhava com uma Roma justa, né, uma Roma ideal, que nunca foi realizada, e ele tinha o dever de continuar realizando esse sonho, mas abandonou isso, e com isso ele perdeu a própria identidade, né?
Mas como eu falei, ele só redescobre a identidade dele enquanto filho do Maximus. Isso ele não sabia que ele era, mas ele sabia que era príncipe de Roma, mas renegava essa identidade. Ele, devido aos excessos que Roma havia cometido. Então, esse é o ponto que a gente vê mais relação com a história da civilização ocidental, né? Que a conclusão que o Lúcio chega é que então seria melhor ele destruir tudo. E por isso que ele acaba virando escravo do Macrínios, que é um mercador ali que possui ele, né? Que compra ele e que tem esse plano de destruir Roma. Então ele está tentando tomar o poder através das vias políticas ali, mas o objetivo dele é tomar o poder para destruir tudo. E até a imperadora, a Lucila, né, ela fala, por que você quer fazer isso, né? Tá, você vai destruir Roma, e o que vai vir depois, o que tem de melhor que Roma se destruir Roma? E ele fala que não se importa, que ele só quer destruir porque ele foi escravo em Roma, então ele quer se vingar do Império, ele só é movido pela vingança pessoal dele. Então, você vê que nesse intuito de destruir a cultura, a pessoa não se importa de instaurar o caos porque ela está sendo movida por motivos egoístas. Ela não está pensando no que é melhor para os outros, ela não está pensando em ajudar ninguém, ela quer ter a vingança pessoal dela, e é muito disso que alimenta o espírito das ideologias que querem destruir a nossa civilização hoje, né? Em vez de você entender que você tem uma cultura que se desviou do que ela deveria ser e tentar restaurá-la, você simplesmente chega à conclusão de como ela se desviou, ela merece morrer. É igual se você pegasse um paciente doente e em vez de tentar restaurar a saúde dele, você entender que a solução é matá-lo, né? Ou o caso ainda é pior, porque aí a gente é o próprio paciente quando a gente quer destruir a nossa cultura. Em vez de a gente tentar se curar, a gente tenta se matar. E acho que isso que é uma mensagem interessante do filme, que realmente os princípios que o Marco Aurélio tinha para Roma eram bons. Então, se você restaurar esses princípios ou realizá-los, você curaria e resolveria o problema. Agora, se você só destruir tudo, você só vai trazer o caos, né? E vai acabar se destruindo nesse processo. Nesse processo, o Macrinus realmente acaba tomando poder em Roma e arranjando para que os imperadores, né, os irmãos gêmeos, eles morram, os dois acabam se autodestruindo ali. Primeiro um mata o outro e depois o Macrinus mata o que sobrou. E aí ele toma o poder em Roma e está planejando destruir tudo. E nesse processo ele também acaba matando o padrasto do Lúcio, arranjando a morte dele, né, que é o general Acácios, e a própria mãe do Lúcio. Então tem esse momento da morte dos pais, que é outro simbolismo bem importante que acontece em várias histórias, né? O psicólogo junguiano Erich Neumann vai falar desse tema, que é um tema recorrente nas histórias, que é o assassinato dos pais, que acontece no processo de amadurecimento. Então, isso significa que o indivíduo está saindo daquele estado de dependência e está assumindo responsabilidade pelo próprio destino. Ele está encarnando os arquétipos paterno e materno ali com ele, então é como se ele não precisasse mais dele, porque ele encontrou um pai celestial, que vai acontecer mais pra frente no filme. Mas basicamente, então, essa morte dos pais que acontece nele, elas são outro simbolismo necessário para o amadurecimento do indivíduo, né? Que é uma coisa que eles tentam excluir muitos dos filmes de hoje, dessa parte da morte como parte necessária do amadurecimento. Então, a mãe morre na frente dele, o padrasto também morre, e aí ele vai atrás do Macrinhos, né? Então, essa morte dos pais costuma acontecer nos sonhos, né? Como eu já comentei aqui com vocês. Às vezes a pessoa vai morar sozinha, sonha que os pais estão morrendo. Às vezes conseguiu o primeiro emprego, sonha que os pais estão morrendo. Esse símbolo acontece toda vez que você toma um lugar de dependência na sua vida, porque quer dizer que você tomou o lugar dos seus pais, que aquilo que seus pais faziam por você, agora você pode fazer sozinho. Então, psicologicamente, é como se você estivesse tomando o lugar deles, não precisando mais deles, ou como se eles estivessem morrendo. Por isso que muita gente tem medo de dar esse passo, sente que seria uma traição dos pais. Inclusive, muitos pais dificultam isso de acontecer, justamente por sentir que é uma certa traição, que o filho vai abandoná-los, então eles começam a sabotar esse processo. Então ele vê aquilo acontecendo, vai para cima do Macrinhos, né, persegue ele, e aí vem os dois exércitos, então, de Roma, né, um que ainda era fiel ao Marco Aurélio, e que o Lúcio consegue a fidelidade deles porque tem o anel do avô, então eles obedecem ele, e a outra parte que ainda é fiel ao imperador, os imperadores, que acaba também continuando subserviente ao Macrinhos.
Então eles vão se encontrar para lutar e o Lucius propõe que antes dos exércitos se enfrentarem, ele e o Macrinus têm que se enfrentar primeiro, né? E aí eles aceitam essa proposta e eles começam a lutar. Então tem um ponto importante aqui, que durante a estadia do Lucius na prisão, ele encontra a armadura do pai dele, a armadura que o Maximus usava, e ele veste essa armadura. E pega a espada do avô também, a espada de Marco Aurélio, ele recebe. Então ele está munido desses equipamentos quando ele vai enfrentar o Macrinus. Em determinado momento da luta ele cai no rio, e aí o Macrinus pega a espada e vai tentar perfurar o peito dele. Só que o Lucius tem a armadura do pai, e aí a espada não consegue penetrar, e o Lucius bate com uma pedra na cabeça do Macrinus e depois consegue matá-lo. Então, estar vestido dessa armadura significa você estar protegido pela sua tradição, enraizado na sua tradição, né? Naquilo que você recebeu dos seus antepassados é o que vai te proteger de ser dissolvido nessas forças nihilistas do caos. Se ele tivesse só se revoltado contra o pai e falado, não preciso dessa armadura, na hora que ele ia levar a facada ele ia morrer. Mas como ele já tinha aceitado a identidade dele e integrado essas características da tradição e tentado continuá-la e resolver os problemas que ela tem, ele estava munido dessa armadura, ele não foi destruído por esse impulso nihilista representado pelo Macrinus, né? Por isso que é importante a gente estar enraizado na nossa própria cultura, e Jung falava muito disso, né? Que isso seria uma das formas do homem ocidental não se dissolver ou voltar para uma coisa extremamente bárbara, né? Que ele fala que é o que aconteceu com o nazismo, por exemplo. Essa nostalgia pelo passado, pelo paganismo, fez com que eles abrissem mão da herança cristã deles e se dissolvessem naquilo que aconteceu ali. Então, o Jung preveu isso, inclusive, que ia acontecer antes do movimento nazista ascender ao poder, né? Se você pegar lá o livro, se eu não me engano, o volume 10, ou no Presente e Futuro, ou no Civilização em Transição, ele fala um pouco que isso poderia acontecer, ou no Aspectos do Drama Contemporâneo. É um desses 3 volumes que fazem parte do volume 10, onde ele fala muito de sociedade. Mas, enfim, então ele se protege desse impulso nihilista abraçando a própria tradição, e aí ele consegue se levantar e vencer, né? E a partir daquele momento, os 2 exércitos não entram em guerra, porque ele consegue unificar os 2, e ele volta lá para o Coliseu e começa a conversar com o pai dele, como se fosse, né, um pai celeste, né? Pedindo para o pai dele falar com ele. Então essa é a ideia, que ele tem uma relação com a tradição, mas não é só uma repetição do passado, é uma relação só formal, mas é uma relação viva, né? Ele tem um diálogo vivo com o pai dele. Isso é importante, né? Por isso que ele tem esse ponto de orientação transcendente. E por isso que ele consegue unificar os opostos, né? Porque se fosse só uma questão de rigidez, ele acaba cometendo os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então ele está seguindo ali a orientação do pai, mas é uma relação viva, não é uma relação só formal. O aspecto formal ele é tão importante quanto, mas ele precisa ser uma relação que também realiza aqueles valores na sua própria vida, na sua própria condição, no seu próprio momento. Então é isso que ele faz no final do filme, e termina nesse diálogo dele com o pai como uma espécie de pedido de orientação, né? Então ele está com essa figura espiritual transcendente que ajuda ele a unificar esses 2 exércitos opostos, né? E não cair nos excessos nem do excesso de prazer, nem do excesso de poder, que, como eu falei lá no vídeo do simbolismo da Olimpíadas, é isso que acaba acontecendo quando você perde de vista o ponto de vista transcendente, espiritual, você acaba sendo arrastado por um desses 2 impulsos, né? Por isso que eu achei o filme muito interessante, né? Me surpreendeu muito o simbolismo, porque ele realmente vai na contramão da maioria das coisas que têm sido feitas aqui no cinema até agora e propõe uma solução simbólica adequada para o estado de decadência, né, da cultura atual. Então é basicamente isso que eu queria falar sobre o filme, né? Eu fiz esse vídeo extra aqui esse mês para falar um pouquinho sobre isso, mas eu estou sempre analisando histórias aqui, falo bastante de Jung e de simbolismo no geral. Então se você gostou do vídeo, se inscreve, curte, compartilha, comenta, e em breve eu retorno aqui com mais vídeos. Um abraço!